E aí, galerinha marota, tudo certo com vocês? Então, vamos para a nossa terceira aula sobre equação de segundo grau. A gente já conheceu quem é essa tal de equação de segundo grau, já aprendemos a resolver ela, tanto quando ela é incompleta, quando ela é completa. Conhecemos a tão querida e amada fórmula de Bhaskara, né? É bonitinha, né? Ah, eu adoro. Depois eu vou botar um vídeo para vocês lá que eu me lembrei, vou botar nessa semana, mas é uma musiquinha para decorar a fórmula de Bhaskara, tá? Depois eu vou postar junto com essa aula lá para vocês, certo? Mas nessa semana a gente vai ver algumas equações que não são necessariamente a equação de segundo grau, é umas equações especiais ali, mas que eu uso a equação de segundo grau, né, a resolução da equação de segundo grau para resolver elas. Que legal, né? Vamos ver elas então? Vamos lá então. Deixa eu passar aqui. A primeira não, né? Uma delas são as equações biquadradas. Olha que lindo. Biquadradas. O que é uma equação biquadrada? Duas vezes quadrada, né? Bi, duas vezes quadrada. Então, ela é como se fosse, né, duas vezes uma equação de segundo grau. Então, olha como a gente escreve, como ela pode aparecer. Ela vai ser nesse formato. A x na quarta, vai ser uma equação de quarto grau, mais bx ao quadrado, mais c igual a zero. Não é qualquer equação de quarto grau, tá? Porque a equação de quarto grau, completinha, ela vai ter o x ao cubo, ela vai ter o x, tá? E aí, depois que ela vai ter ali o nosso C, tá? O nosso termo independente. Mas quando ela estiver exatamente nesse formato, que ela tem três termos, um, né, vai ser elevado na quarta potência, o outro elevado na segunda potência, e um outro que não tem incógnita, aí eu tenho uma equação biquadrada. E agora como é que, ó, aqui uns exemplos, ó, x na quarta menos 9x ao quadrado mais 8. Tenho aqui, ó, o meu termo de x elevado na quarta, um termo de x elevado ao quadrado e o meu termo independente. Aqui também, ó, x na quarta, x ao quadrado e o meu termo independente. Mesma coisa para esta aqui. Agora, como que a gente resolve, então? Seja a equação biquadrada ax na quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero, podemos resolvê-la fazendo. Eu chamo essa minha equação, a equação não, eu vou chamar o meu x quadrado, tá, de y. Vou substituir. Onde eu tenho x quadrado, ao invés de escrever x ao quadrado, eu vou escrever y. E esse meu y está dizendo ali tem que ser maior ou igual a zero, tá? E aí, como é que a gente vai fazer? Quando a gente substituir o x quadrado aqui nessa equação por y, o que vai acontecer? Eu vou ter essa nova equação aqui, ó. O x na quarta, ele é o quê? X quadrado elevado ao quadrado. Então, quando eu substituo x quadrado por y, vai ficar y ao quadrado, tá? E o x quadrado, né, em si, eu substituo por y. Então, eu vou ter essa equação. E essa aqui é uma equação de segundo grau, certo? E aí, essa equação eu resolvo. Resolvo como eu aprendi a resolver uma equação de segundo grau. Pode ser usando a Bhaskara, né? Então, depois que a gente resolver a equação de segundo grau, eu vou ter ali as minhas duas raízes, aí eu vou ter que substituir esses dois valores de y lá na minha equaçãozinha. Ó. Eu sei que y é igual a x quadrado. Se eu descobrir, sei lá, que y é 4, então x quadrado é igual a 4. Quanto que é x? Mais ou menos 2, certo? Depois no exemplo vai ficar mais fácil de entender. Vamos ver agora? Então, olha só. Tenho aqui a minha equação biquadrada, x na quarta menos 9x quadrado mais 8 igual a zero. Então, vou chamar o meu x quadrado, eu vou chamar ele de y. E vou substituir. Olha só. X na quarta é como se fosse x ao quadrado elevado ao quadrado. Então, eu substituo x ao quadrado por y, então vai ficar y ao quadrado.
Menos 9x² vai ficar menos 9y, substituir por y. Mais 8 não muda nada, só copio ali. Tenho essa minha equação aqui de segundo grau, vou resolver ela usando a Bhaskara, tá? Então, o meu A vai ser 1, o meu B, menos 9, o meu C, 8. E aí, então, vamos para o nosso delta. O delta é B² menos 4 vezes A vezes o C. Então, vou substituir. Menos 9 elevado ao quadrado, que é o meu B, menos 4 vezes 1 vezes 8. Resolvendo isso aqui, eu tenho ó, menos 9 ao quadrado, vai ficar 81. Menos 4 vezes 1 vezes 8 vai dar menos 32. Só subtraio e tenho então que o meu delta é 49. E agora eu vou lá para a minha formulazinha. O meu y, então, vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Substituindo, ó, o b era menos 9, então vai ficar 9, né? Inverte o sinal. Mais ou menos a raiz do delta, que é 49, sobre 2 vezes o 1. E agora eu resolvo. Raiz de 49 é 7. 2 vezes 1 é 2. Mas eu não peguei a canetinha ainda, gente. Que isso? Então, agora eu vou ter ali o meu y1 e o meu y2, né? Um que eu vou somar e o outro que eu vou subtrair. No meu y1, eu tenho, ó, que 9 mais 7 dividido por 2. E o meu y2 ficou 9 menos 7 dividido por 2. Então, 9 mais 7, 16. Dividido por 2 vai dar 8. 9 menos 7, 2. 2 dividido por 2 é 1. Aí, não acabou, né? Acabou a minha equação de segundo grau, mas eu não estou resolvendo ela. Eu estou resolvendo aquela... Deixa eu botar aqui. Aqui. Não, não consigo. Aquela lá de cima, ó, a azulzinha lá. Então, agora, ó, eu descobri os valores de y, certo? Mas eu quero saber o valor do x. Então, eu vou substituir lá na equaçãozinha que eu fiz aqui, ó, lá no início. Eu falei que y era igual a x². Então, agora eu vou resolver. Então, o meu y1 vai ser igual a x². Então, eu tenho ali, o y1 é 8. Então, 8 é igual a x². Então, tiro a raiz, eu vou ter ali, ó, que mais ou menos a raiz de 8 é igual a x². Como a raiz de 8 ela não é exata, eu deixo na raiz, tá? Lembrando esse mais ou menos por quê? Porque um número elevado ao quadrado, um número negativo elevado ao quadrado, ele também fica positivo, né? Então, quando eu elevar menos raiz de 8 ao quadrado, eu vou ter 8. Quando eu elevar mais raiz de 8 ao quadrado, eu também vou ter 8. Então, vale os dois, né? Tanto positivo quanto negativo. Tá? Então, já achei aqui duas das raízes da minha equação. Só que como ela é uma raiz de quarto grau, né? Porque o maior grau ali, o maior expoente é 4, eu vou ter 4 raízes. Então, agora eu vou pegar o meu y2 e vou substituir também, ó. y2 é igual a x². Então, 1 vai ser igual a x². E aí, vou tirar a raiz ali dos dois, né? E aí, então, eu vou ter que x é igual a mais ou menos 1. Então, olha o conjunto de solução, vai ficar... Aí, eu coloco na ordem, bem bonitinho, do menor para o maior, tá? Ai, tô na frente aqui. Deixa eu vir para o outro canto. Vou colocar ali na ordem do menor para o maior. Então, vai ficar menos raiz de 8, menos 1, 1 e raiz de 8, tá? Vamos ver mais uma, então? Olha lá. 9x na quarta menos 13x² mais 4 igual a 0. Então, eu chamo o meu x² de y, né? E vou substituir. Onde tem x², eu vou colocar, então, o meu y. Então, vai ficar a minha nova equação, vai ficar 9y² menos 13y mais 4 igual a 0. Uma equação de segundo grau, lindona. Vou fazer, então, a minha Bhaskara. Primeiro, o meu A é 9,
o meu b é menos 13 e o meu c é 4. Então, logo, meu delta, ó, vou fazer b ao quadrado, então menos 13 ao quadrado, menos 4 vezes AC, menos 4 vezes 9 vezes 4. Isso aqui vai dar, então, 169, né, o 13 ao quadrado, menos 144, que é a multiplicação ali do menos 4AC, tá? Subtraindo, eu tenho, então, que o meu delta é 25. Como é positivo, posso seguir o baile, né? Então, ali, y é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Vai ficar y é igual a 13, ó, o meu b é menos 13, então muda o sinal 13. Mais ou menos a raiz de 25 dividido por 2 vezes o meu a, que é 9. A raiz de 25 é 5 e 2 vezes 9 é 18, então só resolvi isso aqui, ó. Agora, eu vou ter que, então, dividir em duas partes, a minha soma e a minha diferença. O meu y1, 13 mais 5 sobre 18. E o meu y2, 13 menos 5 sobre 18. O meu y1 vai ficar, ó, 13 mais 5 é 18, 18 dividido por 18, 1. 13 menos 5 é 8, 8 dividido por 18, não dá, né? Mas eu posso simplificar isso aqui. Então, simplifiquei por 2, ó, e aí vai ficar 4 nonos, tá? Então, achei ali as minhas duas raízes para a equação quadrada. Agora, então, eu vou igualar aqui, né? Deixa eu pegar minha canetinha. Vou resolver esta igualdade aqui, y é igual a x quadrado, para y1 e para y2. E aí, eu vou descobrir as raízes da minha raiz biquadrada, né? Da minha raiz lá de grau 4. Então, y1 igual a x quadrado, quer dizer que 1 é igual a x quadrado. Tiro a raiz dos dois lados, então o meu x vai ser mais e menos 1. O meu y2 igual a x quadrado é 4 nonos, né? Igual a x quadrado. Então, eu tiro a raiz, mas é uma fração, não tem problema, né? Lembra? Posso tirar a raiz do numerador e a raiz do denominador. Então, mais ou menos a raiz de 4 nonos, né? Ou raiz de 4. Perdi o mouse. Não tinha perdido hoje ainda, né? Aqui. Raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. Então, mais e menos 2 terços. E aí tá o conjunto solução. Ah, eu tô na frente de vocês. Deixa eu sair. O conjunto solução para nossa equação biquadrada. Menos 1, menos 2 terços e 1. Certo, galerinha? Vamos ver o que tem mais por hoje aqui, hein? Equações irracionais. Ai, que medo. Mas não precisa ter medo, tá? Uma equação irracional, ela é uma equação que envolve uma raiz. Na verdade, que a minha incógnita, né, tá dentro de uma raiz. Então, ó, exemplos aqui, ó. X igual a 2, raiz de x igual a 2, raiz de 2x menos 1 mais 2 igual a 0, raiz de x mais raiz de x menos 2 igual a 3. Ah, agora era para ter vindo isso antes, né? Uma equação é chamada irracional quando a incógnita encontra dentro de uma raiz, tá? E aqui mais uma, raiz cúbica também pode ser, não precisa ser só raiz quadrada, tá? Raiz cúbica de x ao quadrado mais x mais 4 igual a 2. Então, quando a gente tem uma raiz, uma equação irracional, para a gente resolver, eita, aqui não é biquadrada, né? É irracional. Deixa eu arrumar isso aqui. Fazer direito o negócio, né? Aí, então, para a gente resolver uma equação irracional, então, como que a gente vai fazer? A gente vai elevar os dois membros, né? Um de cada lado ali da nossa igualdade a uma potência, né? Um expoente de acordo com a raiz. Se for uma raiz quadrada, eu elevo ao expoente 2. Se for uma raiz cúbica, eu elevo ao expoente 3.
e assim eu vou tirar a minha incógnita de dentro da raiz. E aí eu posso ter uma equação de primeiro grau, posso ter uma equação de segundo grau, dependendo ali das situações. Nos exemplos a gente vai ver mais claro, tá? Aí eu vou ter que resolver, né, isolar ali a minha incógnita e descobrir, então, o valor de x. Vamos ver aqui, então, um exemplo, ó. A raiz de 2x menos 1 é igual a 2, tá? Então, olha o que falava lá. Vou elevar os dois termos aqui, né, as duas partes da minha equação, vou elevar ao quadrado, já que é uma raiz quadrada. Então, ó, elevei os dois ao quadrado. Aqui vai, né, puts, vai sair essa raiz. Sem minha canetinha, aqui. Vai simplificar. E o 2 ao quadrado é só resolver, que é 4, ó. Então, nesse caso aqui, eu fiquei com uma equação de primeiro grau barbadinha de resolver, que é a equação 2x menos 1 é igual a 4. Então, eu só tenho que isolar o x, né? Vou primeiro tirar esse menos 1, fazendo mais um dos dois lados da equação. Vai ficar 2x igual a 5, né? 4 mais 1, 5. E aí, eu tenho que tirar esse 2 que está multiplicando, dividindo os dois lados da equação. Então, eu vou ter x é igual a 5 meios. Agora, aqui, nesse caso, lá na biquadrada, sempre dá certinho, tá? Aqui, nas irracionais, a gente precisa fazer a checagem, porque às vezes acontece, por exemplo, lá numa de segundo grau, eu tenho duas raízes. Para uma satisfaz e para outra não. Então, o conjunto de solução dessa equação irracional não vai ser as duas raízes que eu encontrei lá, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Vou substituir aqui, ó, na minha equação, ó, onde tem x eu vou colocar os 5 meios, tá? E aí eu vou ver se eu vou ter realmente a solução dessa equação. 2 vezes 5 meios menos 1, a raiz de tudo isso é igual a 2. Então, ó, multiplico aqui, né? 2 vezes 5, 10. 1 vezes 2, 2. 10 meios menos 5, a raiz de tudo isso tem que ser igual a 2. 10 sobre 2, né? 10 dividido por 2 é 5. Agora que eu vi que eu tô lá do outro lado, não gosto de ficar desse lado aqui. Aí. E 5 menos 1 é 4, né? Então, vai ser a raiz de 4 é igual a 2. Já descobrimos que é, né? 2 é igual a 2. Então, 5 meios é a solução para a nossa equação irracional. Vamos ver mais uma? Essa aqui deu, quando eu tirei ali, né? Fiz a potência, eu cheguei numa de primeiro grau. A gente vai ver casos que vai chegar numa de segundo grau. Olha só. Raiz de x mais 5 é igual a x menos 1. Vou elevar os dois lados ao quadrado, ó. Aqui vai sair a raiz. E aqui eu tenho um quadrado perfeito, ó. Então, eu vou ter o quê? X mais 5 é igual quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo menos, né? Porque aqui é menos, desculpa. Menos 2 vezes 1 pelo outro, então menos 2x, mais o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado é 1, certo? Então, ó, fiquei aqui com uma equação, eu não tenho mais raiz, mas agora eu preciso, né, juntar tudo que eu posso juntar e igualar a zero, porque eu tenho x ao quadrado, ó. Então, é uma equação de segundo grau, tá? Fiz isso, ó, peguei esse x mais 5 e trouxe tudo para o mesmo lado. Então, ficou aqui, ó, menos 2x menos x, menos 3x. 1 menos 5 vai ficar menos 4. Então, tenho aqui uma equação de segundo grau para resolver. Vou fazer mais direitinho aqui para não ficar tão poluído, tá? Então, calculo o meu delta, né? O meu A é 1, o B é menos 3, o C é menos 4. O meu delta aqui vai dar 25, certo? Agora, eu vou colocar lá na fórmula, né? 3 mais ou menos a raiz de 25 sobre 2 vezes 1. Então, vai ficar 3 mais ou menos a raiz de 5 sobre 2. E aí, eu faço o x1 e o x2, ó. O x1, 3 mais 5 sobre 2. 3 mais 5 é 8. 8 dividido por 2, 4. O x2, 3 menos 5 vai ser menos 2. Dividido por 2 vai dar menos 1, tá? Então, eu tenho ali as duas raízes da equação de segundo grau. Então, eu vou ter que substituir
cada uma delas agora lá na minha equação irracional para ver se uma delas satisfaz ou não, ou se as duas satisfazem, ou se nenhuma satisfaz, tá? Olha ali. Então, substituindo aqui o x1, ó, vou substituir por 4, ó. Onde tem x, eu vou colocar o 4. A raiz de 4 mais 5 tem que ser igual a 4 menos 1. Então, 4 mais 5 é 9, a raiz de 9 tem que ser igual a 4 menos 1, que é 3. 3 é igual a 3, então, essa aqui deu certo. Então, o 4 é a solução para a minha equação irracional. Agora, a gente vai testar o menos 1. Substituindo ali, vai ficar raiz de menos 1 mais 5 tem que ser igual a menos 1 menos 1. Então, menos 1 mais 5 é 4, e menos 1 com menos 1 é menos 2. 2, a raiz de 4 é 2, né? E 2 não é igual a menos 2. Né? Aquele barulhinho. Então, o nosso x2 ali, o menos 1, ele não vai ser uma raiz, né? Lá da nossa equação irracional. Então, o conjunto solução para ela vai ser só o 4, certo? Vamos ver mais uma aqui. Essa aqui é um monstrinho, ó. Mas eu vou fazer a mesma coisa, ó. Elevo os dois termos ao quadrado. E aí, ali, o que vai acontecer? Esse quadrado vai eliminar essa raiz. Só que essa raiz que está aqui dentro, não, né? Porque uma raiz para cada potência, tá, gente? E aí, o 3 ao quadrado fica 9, ó. Só que aí eu ainda tenho um x na raiz. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou isolar tudo que não tem raiz de um lado e o que tem raiz de outro, tá? Olha só. Peguei esse x que já saiu da raiz e esse 3 e tirei daqui. Isolei, deixei só o raiz de x desse ladinho. Então, ficou, né, para tirar ele daqui ficou menos x, para tirar esse aqui, menos 3. Ficou raiz de x é igual a 9 menos 3 menos x. Juntando ali, 9 menos 3 vai ficar 6. Então, a raiz de x é igual a 6 menos x. Agora que eu isolei e juntei, eu vou ter que fazer de novo, tá? Vou ter que levar de novo ao quadrado para tirar aquela raiz ali. Então, ó, aí agora sim, vai ficar aqui, ó, puts. E aqui eu tenho um quadrado perfeito também para resolver, né, ó. Aqui vai ficar x, aqui vai ficar o quadrado do primeiro, 36, menos 2 vezes um pelo outro, 2 vezes 6, 12, vezes x, 12x, menos, né? E o quadrado do segundo termo, x ao quadrado, tá? Ah, Sora, tá muito confuso isso aí. Na hora de fazer, faz o chuveirinho, tá? Se não lembra, se não decora, faz ali a multiplicação por partes, não tem problema, tá? Faz num rascunho, para não ficar assim muito confusa a tua conta, tá? Mas não tem problema. Aí, então, agora, como eu tenho aqui, ó, uma equação e é do segundo grau, porque esse meu x tá ao quadrado, eu preciso igualar ela a zero. Então, eu tiro esse x daqui, fazendo menos x, né? Então, menos 12x com menos x vai ficar menos 13x. E o 36 e o x quadrado tá ali já. Então, vou resolver. O meu a, ó, só tá fora da ordem aqui, mas tem que lembrar, o a é quem tá com o x quadrado, o a é 1. O b é quem tá com o x, o b é menos 13. E o c é o termo independente, que é o que tá sozinho ali, 36, tá? Então, lá no delta, ó, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, vai ficar 169, né? Menos 144, que vai dar 25. E agora, coloco aqui na minha formulazinha. Menos b, então mudo o sinal de b. Mais ou menos a raiz de 25 dividido por 2 vezes o a, que é 1. Vai ficar 13 mais ou menos 5, que a raiz de 25 é 5, sobre 2. E agora o x1 e o x2, ó. 13 mais 5 sobre 2, 13 mais 5 vai dar 18. 18 dividido por 2 é 9. E o x2, 13 menos 5 vai dar 8. 8 dividido por 2 é 4. Tenho a resolução aqui, agora eu vou lá para minha inicial, ó.
e vou substituir as minhas duas soluções aqui para ver se elas funcionam lá mesmo, ó. Substituindo 9, ó, onde tem x, eu coloco 9. Então, raiz de 9 mais a raiz de 9 mais 3 igual a 3. Nesse caso, eu vou primeiro resolver essa raiz que está aqui dentro, somo tudo e depois tiro a raiz grande, tá? Então, a raiz de 9 é 3. Então, vai ficar raiz de 9 mais 3 tem que ser igual a 3. 9 mais 3, 12, mais 3, 15. Raiz de 15 é igual a 3. Não é, né? Não preciso nem resolver a raiz de 15. Ela não é uma raiz exata, né? Mas a gente sabe que 3 ao quadrado é 9, que a raiz de 9 é igual a 3. Então, a raiz de 15 não é igual a 3. Então, o 9 não vai ser solução para a nossa equação irracional. Vamos testar o 4 agora. Mesma coisa, vou tirar a raiz do 4 aqui, somo tudo e depois tiro a raiz grandona, tá? Então, raiz de 4 é 2, vai ficar 4 mais 2 mais 3. 4, 6, 9. Raiz de 9 é igual a 3. 3 é igual a 3. Joinha. Então, essa aqui vai ser solução. O 4 vai ser solução para a nossa equação irracional lá de cima, certo? Mais uma aqui. Essa aqui é um pouquinho diferente. Na verdade, só dá um trabalhinho a mais, tá? Como eu tenho duas raízes aqui sendo subtraídas, né? Uma soma ou uma diferença do mesmo lado da equação, o que que acontece? Se eu simplesmente levar isso aqui ao quadrado, eu vou ter como se fosse um quadrado perfeito. E aí eu não vou me livrar da raiz. Então, primeira coisa, eu vou deixar uma raiz de cada lado da minha equação, tá? Então, eu vou tirar esse menos raiz de x mais 2, fazendo mais raiz de x mais 2. E aí vai ficar assim, ó. Raiz de 3x menos 5 é igual a 1 mais raiz de x mais 2, certo? Agora sim eu vou elevar ao quadrado. Olha só. Aqui vai simplificar, né? Puts. E aqui eu também vou ter uma sominha, ó. Não vou me livrar da raiz igual, tá? Mas fica mais fácil igual, porque agora eu vou ter que isolar ela de qualquer forma. 1 mais, né, a raiz do quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1 pelo outro, 2 vezes 1, 2. 2 vezes raiz de x mais 2 é 2 raiz de x mais 2. E o quadrado do segundo, que daí sim, raiz de x mais 2 ao quadrado é x mais 2, ó, tá? Quadrado perfeito ali. Agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer que nem eu fiz antes. Jogo tudo que não tem raiz para um lado e deixo só o que tem raiz de um lado da equação. Então, eu fiz aqui, ó, 3x menos 5, que já estava aqui, ó. Mas eu tirei esse 1, esse x e esse 2 de lá. Então, vou ter que fazer sempre a operação contrária. Como todos eles estão somando, eu vou subtrair. Vai ficar menos 1, menos 2, menos x, tá? Junto tudo que dá para juntar, os termos semelhantes, ó. 3x menos x vai dar 2x. Menos 5 com menos 1, menos 6. Menos 6 com menos 2, menos 8. Ó. E agora eu vou elevar de novo ao quadrado. Ah, não, ainda dividi por 2 aqui, ó. Desculpa. Como 2x é menos 8, e aqui eu tenho esse 2 também multiplicando, eu dividi toda a minha equação para deixar só a raiz mesmo, né? Tinha me esquecido desse 2zinho aqui, ó. Eu vou dividir dos dois lados por 2, que daí eu vou ter realmente desse lado aqui só a raiz, tá? Então, aqui, quando eu divido por 2, ó, puts. E aqui, quando eu divido por 2, eu tenho que dividir cada um dos termos, né? Então, 2x dividido por 2 vai ser x. E menos 8 dividido por 2, menos 4, tá? Agora sim, a gente vai elevar de novo ao quadrado. Aí, aqui eu tenho um quadradinho perfeito, lindo e maravilhoso, né? E aqui vai simplificar, vou ter x mais 2, ó. Então, primeiro ao quadrado, x ao quadrado, 2 vezes 1 pelo outro, 2 vezes x, 2x, vezes menos 4, menos 8x. E o quadrado do segundo, menos 4 ao quadrado é 16. E aqui ficou x mais 2.
tem um x ao quadrado, então é uma equação de segundo grau. Tenho que igualar ela a zero, né? Juntar todas as coisas. Então, vai ficar aqui menos x menos 2, né? Menos 8x menos x, menos 9x. 16 menos 2, 14. Ó. Então, essa aqui é a nossa equação. Vou resolver o delta. Vou passar mais agora, né? Que vocês já estão craque. Vai ser 25, tá? E aí, depois substituo aqui, ó. Eu vou chegar aqui em 9 mais 5 sobre 2. 9 mais 5 vai dar 14. 14 dividido por 2, 7. 9 menos 5 é 4, dividido por 2, 2. E agora eu vou substituir lá na equação irracional para ver qual que vai funcionar. Então, substituir o 7, ó. 3 vezes 3x é 3 vezes o x. Então, 3 vezes 7 menos 5 menos x mais 2. Então, 7 mais 2 igual a 1. Tudo isso nas raízes, né? Resolvo o que está ali dentro da raiz, ó. 3 vezes 7, 21, menos 5, 16. 7 mais 2, 9. Agora, eu tiro essas raízes e subtraio o resultado. A raiz de 16 é 4, a raiz de 9 é 3. 4 menos 3 tem que ser igual a 1. E é. Então, o 7 é raiz da nossa equaçãozinha aqui de cima. Agora, a gente testa o 2. Provavelmente não vai ser, né? Mas tem que testar. 3 vezes 2 menos 5, ó, onde tem x eu coloco 2. E 2 mais 2, tudo isso tem que ser igual a 1. Aqui, 3 vezes 2, 6, menos 5, 1. Então, raiz de 1. 2 mais 2, 4, então, raiz de 4. Agora, eu resolvo essas raízes. Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. 1 menos 2 teria que ser igual a 1. Não é, né? Porque 1 menos 2 é menos 1. Então, esta não é uma solução para a nossa equação irracional. A solução dela vai ser somente... Ah, é que tá 1. É 7. O prof tá com sérios problemas de digitação aqui, né? Esse é o copy-colhe aí para ficar. Mas, então, a raiz vai ser 7, certo? Olha só. Aqui eu vou ter uma com raiz cúbica. Mas é a mesma coisa, só a única coisa que muda lá é que quando tem a raiz quadrada, a gente eleva ao quadrado. Raiz cúbica eu vou elevar ao cubo. Então, ó, coloquei ali os dois termos ao cubo. Aqui vai se eliminar a minha raiz. E 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Vou ter aqui uma equação de segundo grau, ó. Só preciso resolver esse 8 aqui, ó, igualar a zero, né? Então, vou fazer menos 8, vai ficar 11 menos 8, 3, tá? Igual a zero. E aí, eu resolvo a minha equação de segundo grau. Faço meu delta lá, né? Vai dar 4, ó, meu delta. E aqui, agora, coloco no x. 4 mais ou menos a raiz de 4 sobre 2 vezes 1. Vai ser 4 mais ou menos 2 sobre 2. O x1 vai ser 4 mais 2 sobre 2. 4 mais 2, 6. Dividido por 2, 3. O x2, 4 menos 2, 2. Dividido por 2, 1. E aí, eu vou testar lá na minha equação. Ó, a raiz cúbica de 3 ao quadrado, ó, porque era x, menos 4 vezes o 3, mais o 11 é igual a 2. Resolvo tudo que tem lá dentro da raiz para depois tirar, ó. Então, 3 ao quadrado é 9, 4 vezes 3 é 12, e o 11, agora eu vou somar tudo isso. 9 menos 12 mais 11 vai dar 8. E a raiz cúbica de 8 é 2, então, o 3 funciona, é uma solução para a nossa equação irracional. Agora, vamos tentar o 1. Raiz cúbica de 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 11 tem que ser igual a 2. 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 1 é 4. Agora, eu vou somar tudo isso. Raiz cúbica de 8. 1 menos 4 mais 11 vai dar 8, que também vai dar certinho. Então, a solução desta equação vai ter dois termos, ó, o 1 e o 3. Certo? Opa! E era isso, gente. Nos vemos, então, semana que vem.
façam as atividades na plataforma e não esqueçam de mim, hein? Me procurem para qualquer coisa, certo? Um beijo, tchau, tchau!